Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, prazer, eu me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele. Hoje eu serei a sua apresentadora desse podcast. Então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da beleza, da autoestima, da saúde e muito mais. O episódio de hoje é oferecido pela Noviole, uma marca fundada por dermatologistas especializada em dermocosméticos com fórmulas naturais, veganas e limpas com eficácia clínica comprovada para resultados visíveis. E que nasceu com a missão de democratizar o acesso aos cuidados dermatológicos de forma sustentável e inclusiva, sem restrições de públicos ou ingredientes nocivos. Eles priorizam demais os ativos dermatológicos da biodiversidade brasileira. E, gente, os produtos da Noviole são seguros para gestantes, crianças e pacientes oncológicos. E diante disso tudo, é indicado também para nós que temos pele sensível. Gostaram, né? Então acesse o link que está na descrição ou esse QR Code aqui na tela para saber mais. A convidada de hoje veio trazer informações além da rosácea, mas que também podem se relacionar com ela. E eu, ao contrário de muitas pessoas, soube o momento certo de procurá-la. E esse momento, gente, é agora. E aí, preparados? Bora, rosadinhos, etc. e talk. E a nossa convidada de hoje é muito especial. E eu vou apresentá-la primeiro antes de mostrar. Ela é graduada na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, residência em Clínica Médica pela Unesp, residência médica em Dermatologia pela USP, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, médica especialista em dermatologia clínica, estética e cirurgia dermatológica e atua como médica e diretora da clínica do Centro Paulista de Dermatologia em São Paulo. Doutora Priscila, muito obrigada por você estar aqui. A honra é toda minha. Agradeço muito o convite, Vanessa. Admiro o seu trabalho. Puxa, que pessoa maravilhosa que você é, que fez do limão a limonada e ainda leva querida. Essa informação de qualidade. Eu vi os episódios anteriores, parabenizo os colegas que estiveram aqui e realmente para mim é uma honra assim, ficar assim no mesmo nível deles aqui, dando entrevista. Você é maravilhosa! Estou muito feliz e parabéns pelo seu trabalho. Eu quero quero te agradecer o apoio de sempre. Obrigada. Comigo e com todos os rosadinhos. E assim, você é uma rosadinha, né, doutora? Sou uma rosadinha, gente. Já vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Abrindo o coração, né? Abrindo a intimidade, sou uma rosadinha. E assim, talvez há muito tempo atrás, assim, acho que começou mais na época do vestibular, né? Porque o vestibular, assim, é uma época tranquila da sua vida. Né? Só que não! Hashtag só que não. Mas, sim, sou rosada, graças a Deus, assim, com controle, né? Ainda bem que a gente tem várias ferramentas hoje que nos ajudam. E como melhorou, como mudou, né? Como mudou o estudo da rosácea da época que eu fazia faculdade. Eu sou formada há 17 anos. E realmente mudou bastante, apareceram novas ferramentas, o próprio laser ficou mais seguro do que na época que eu estava na faculdade, por causa da ponteira que não era resfriada. Então, assim, mudou muito e hoje a gente pode realmente levar essa mensagem de esperança de que é possível o controle, sim. Que bom, né? Isso é muito bom. Mas eu queria saber como é que a dermatologia entrou na sua vida. Por que você escolheu? Como foi? Ai, adoro contar. Ai, conta. É assim, olha, eu realmente fui fazer medicina. Eu quero fazer medicina desde os 4 anos. Ia fazer medicina e tal. Minha avó, infelizmente, faleceu de câncer de mama quando eu tinha 10. E aí eu fiquei com essa coisa de fazer medicina e ir para a área oncológica, né? Lá na medicina, durante os anos da faculdade,
Eu pensei até em pediatria, oncologia e tal, só que tem um professor de neuro que falava que não é você que escolhe a especialidade pega você. E acho que isso aconteceu mesmo. Durante o 5º ano, eu fiz na Unesp a minha graduação e a dermatologia é uma cadeira muito boa, muito forte. Os professores são muito bons. E a gente passa bastante tempo, tanto na dermatologia clínica de enfermaria, e a gente passa também em Bauru, né, onde foi já um local só de rancenias. Então, a gente sai com esse conhecimento já da faculdade, então isso foi muito legal. E essa paciente que marcou minha vida, ela tinha pênfigo foliáceo, a famosa doença do fogo selvagem. Ela tinha tratado o pênfigo, a história dela era assim, tinha ficado bem, e aí ela achou que estava bem, o tratamento é principalmente corticoterapia sistêmica, mas imunossupressora, né? Então realmente mexe bastante com a imunidade. Ela achou que estava bem, estava sem lesões de pele, parou do nada a medicação. Infelizmente ela teve um choque e precisou ir para o pronto-socorro e realmente quase foi a óbito, né? Então foi um caso assim bastante dramático. E aí a doença piorou, a doença teve um rebote importante por causa dessa parada da medicação. E o meu papel de interna era cuidar das feridas dela. Então, todos os dias de manhã, ela era minha primeira paciente, e eu usava cold cream, uma misturinha lá que eles faziam, né? Com cold cream para a gente passar, e aquilo assim me impressionou muito. Falei, poxa vida, nas outras doenças, você tem um fígado doente, você tem um coração doente, ninguém sabe. Mas na dermatologia, as pessoas não sabem seu nome, mas elas já sabem o que você tem. Então, isso tocou muito fundo em mim, assim, de querer fazer parte da história, sabe? Dessas pessoas e realmente de querer ser parte da solução, né? Que é até uma coisa muito boa, assim, mas é um privilégio de Deus, realmente. Acho que a gente estarmos nesse momento para resgatarmos do sofrimento, né? Isso que a gente quer. Infelizmente, nem todas as doenças têm cura, a gente sabe, mas tem controle. Mas, assim, como hipertensão, diabetes, a rosácea não é diferente, né? Mas cada vez mais os estudos se especializam e melhoram e descortinam-se novas opções de tratamento. Então, foi ela que marcou minha vida, né? E dali para cá, você é dermatologista. Dermatologista. Eu ainda fiz clínica médica, porque eu era apaixonada pela medicina em todos os graus possíveis e imagináveis. Acho que clínica médica você mergulha, assim, na medicina. Quem é médico e está assistindo sabe que realmente é aquele apaixonado pela medicina mesmo. Aí no R2 eu fiz um curso, a gente tinha um optativo para finalizar essa parte de por que eu escolhi, e aí eu ainda pensava um pouco em endócrino também, tem algumas semelhanças, né? Assim, uma vida de consultório, gostar muito de conversar com as pessoas e trazer essas orientações. Aí eu fiz endócrino, fiz reumato, no optativo e fiz dermato. Aí eu gostei de endócrino, falei, reumato é maravilhoso. Dermato, eu fiz na USP, lá no HC, esse estágio optativo. No primeiro dia, eles atendiam 100 pessoas, tiravam roupa de todo mundo, examinavam tudo. Falei, o quê? É isso que eu quero o resto da minha vida. Apaixonou. Mas assim, de manhã, tipo, acho que eram 10 da manhã, eu falei, gente, é isso. E aí eu realmente nunca mais tive dúvida, realmente a dermatologia é uma especialidade muito boa. Atende todas as idades, todas as gravidades, e tem a parte estética também, que é muito legal de trabalhar, então foi muito bom para mim. E mexe muito com a autoestima, né? Muito. Porque muito. tudo tá ali. Então, na beleza, não só no cuidado, vamos falar um pouquinho da beleza, tá ali, aí você mexe, cuida, controla uma doença que não tem cura, e a nossa autoestima Exatamente. sobe. Olha, para citar uma doença que realmente às vezes é confundida com a rosácea, que é a acne, teve-se durante muito tempo que a isotretinoína, que é o Rocutan, né, que causava depressão e tal, então isso foi uma coisa muito discutida. Fizeram um trabalho muito bom de meta-análise. Meta-análise, para quem está assistindo, é quando eles pegam vários dos melhores trabalhos científicos e fazem um resumão a partir daquilo, né? E fizeram uma meta-análise grande, eles chegaram à conclusão que não é a medicação que causa depressão, mas a própria acne, porque mudam-se hábitos da pessoa, aquela festinha não quer ir no final de semana, não quer sair de casa por conta da pele. Então, essa questão da autoestima, sim, não só para quem trabalha com estética, mas com a doença dermatológica mesmo, né? E são várias doenças, né, Sim. de pele. Pode falar, citar
todas, ou então as que são mais populares? Claro, assim, tem alguns trabalhos no Brasil menores sobre as causas mais comuns que as pessoas procuram dermatologistas, né? Então, assim, o mais completo que foi feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia há um tempo atrás, e aí é legal porque eles separam por faixa etária, por clínica privada ou pública, enfim, né? Então, foi bem interessante. As causas mais comuns são principalmente acne, né? É a Até número 1, né? Número 1. E é interessante que quando eles separam por faixa etária, até os 40 anos, a acne figura como a principal causa de procura ao dermatologista. A Nossa. partir dos 40 anos que muda, né, isso. Então, a acne figura bastante como a principal causa, depois transtornos da pigmentação, e aí entra manchas de pele diversas, como melasma, por exemplo, micoses superficiais, tumores benignos, né, bolinhas 1000 aí pelo corpo, e por fim as dermatites. E aí tem vários tipos de dermatite aí que podem ser aí da atuação do dermatologista, né, e que as pessoas procuram pelo dermatologista. O que é diferente do privado pro SUS, né, que chama um pouco a atenção é que a hanseníase figura como a sexta causa na procura pelo atendimento público e ela nem aparece no atendimento privado. Talvez muito porque tem o viés de que a hanseníase é uma doença tratada exclusivamente quase que no público, porque a medicação é toda fornecida pelo governo. Nós ainda somos o segundo país no mundo com o maior número de hanseníase e esperamos que isso realmente seja uma doença que a gente consiga erradicar, né? Que é possível. É possível, né? É possível. E existe alguma doença de pele rara e contagiosa? Olha, existem doenças de pele raras. Na verdade, a dermatologia dá um pouco de trabalho para estudar, sabe? São mais de 3 mil diagnósticos e, sem dúvida alguma, sem medo de errar, a dermatologia é a especialidade que tem mais diagnóstico por aí. Né? Assim, quando esse trabalho, por exemplo, e vários outros trabalhos que levantaram as causas mais comuns de procura ao dermatologista, eles causam 25 causas mais comuns. Que outra especialidade que tem 25 causas mais comuns? Então, aí a gente já tem como é diverso o universo da dermatologia, né, realmente. E, assim, existem grupos de doenças muito raras, assim, pouquíssimas são contagiosas, realmente, né, mas nós poderíamos citar as alterações da queratinização da pele, em que a pessoa nasce com problemas de fazer a queratina, então a pele é ou muito espessa, ou ela racha em alguns lugares, né? Faz algumas fissuras. A gente também tem o grupo das genodermatoses, que são doenças bolhosas muito difíceis, que realmente, assim, a pele, ela parece simples, mas é bastante complexa. Então, entre as células da pele, existem muitas moléculas e muitas estruturas que linkam uma célula a outra. Se a gente tem algum defeito genético, que alguma dessas proteínas que ligam cimentinho entre os tijolos, que não está perfeito, aí realmente bolhas acontecem, a pele não consegue formar uma barreira cutânea saudável, e aí aparecem essas alterações bolhosas, né? E são as genodermatoses. Então, durante a residência, não foi raro que eu estivesse com um paciente que eu descrevi o caso, levei para congresso, que tinha ele no mundo e mais 2. Então, assim, realmente isso é uma coisa que acaba acontecendo. Graças a Deus pela formação que a gente teve a oportunidade de ter, que a gente pôde ver essas doenças raras, porque para o médico é importante ele ter uma formação boa para que quando chegue aquela doença que ele nunca viu, ele saiba por onde começar a investigar, né? Então, isso que faz diferença a formação na vida toda do médico, né? Embora nós não vejamos as doenças raras todos os dias, é importante que nós estejamos preparados para elas. Sim. E as autoimunes, doutora? Vamos lá, primeiro, o que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune, a gente pode entender da seguinte forma, né? Quando a gente tem todo um aparato imunológico, todo um exército de defesa para nos defender do que é não-self, não próprio, do que não é do organismo. Então, vírus, bactérias e fungos que entram em contato com a nossa pele, e aí a gente tem que estar pronto para fazer essa defesa. E é interessante que a gente já nasce com essa defesa. Não necessariamente a gente precisa entrar em contato com tudo que é tipo de bactéria e vírus para termos essas armas. Existe a imunidade inata e a imunidade
adquirida. A imunidade inata são várias estruturas e células que nós nascemos com a possibilidade de começar a nossa defesa. Ok. Na doença autoimune, em vez de a gente produzir essa imunidade contra um agente invasor, a gente produz contra a gente mesmo. Por exemplo, a gente pode produzir anticorpos que destroem a tireoide. E aí surge a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune muito prevalente, com certeza várias rosadinhas aqui e rosadinhos nos ouvindo tem também, em que ao longo do tempo, esses autoanticorpos vão destruindo a tireoide não consegue mais fazer o hormônio direitinho, a levotiroxina, e jogar no sangue, e aí acaba que a gente tem que, ao longo do tempo, aumentando essas doses de hormônio. Então, foi um exemplo. No caso da dermatologia, a gente tem uma doença que não é só dermatológica, que é o lúpus, que a gente poderia também deixar de exemplo, né? No lúpus, a coisa é um pouquinho mais complexa que na tireoide de Hashimoto, porque a gente produz, a pessoa produz autoanticorpos, né? Anticorpo contra si mesmo, contra várias estruturas. Então, por exemplo, no caso do lúpus da pele, esses autoanticorpos, eles são voltados contra o tecido conjuntivo, contra o tecido que é a sustentação da nossa pele. Então, podem acontecer lesões de pele. Na verdade, é até daí que vem o nome lúpus, né? Existem 3 tipos principais de lúpus: o lúpus sistêmico, em, por exemplo, o autoanticorpo pode acometer os rins, pode acometer as articulações. Existe o lúpus subagudo, que dá lesões de pele bem diferentes, bem específicas, que o dermatologista sabe reconhecer, e o lúpus discoide, que foi quem deu nome ao lúpus. O lúpus o lúpus, quando ele surge, ele pode aparecer naquela lesão em asa de borboleta, né? Que começa aquele vermelhinho e que parece com um lobo. Lúpus, a origem, a etimologia da palavra é lobo, que lembra aquele branquinho, né? Aquele desenho que o lobo tem no rosto. Não sei se chama rosto lobo, mas enfim. Então, nesse caso, o autoanticorpo está contra a pele, causando uma lesão que, em algumas vezes, pode ser cicatricial. E aproveitando, já que a gente está falando de lúpus, o lúpus ele pode ser confundido com a rosácea. Sim. Né? E aí eu queria, assim, tem como a gente diferenciar o lúpus da rosácea? Como é que diferencia? Sim, temos como sim, a pergunta é muito boa. O lúpus, na verdade, quando ele acomete a face, ele acomete centrofacial, bem como a rosácea. A rosácea tem o acometimento centrofacial. Mas a dermatoscopia, o exame clínico ajudam bastante. Tem alguns sinais que a gente vê na rosácea, os vasinhos dilatados, uma vasodilatação um pouco diferente do que no lúpus, a distribuição e, eventualmente, até mesmo alguns exames de sangue que a gente pode lançar mão se a pessoa tem aqueles autoanticorpos que vão ser positivos no caso do lúpus e que não vão ser positivos no caso da rosácea. O lúpus que confundiria mais com a rosácea é esse lúpus que dá a lesão em asa de borboleta, que a gente chama, que é um eritema, uma vermelhidão, bem no centro da face. O diagnóstico geralmente é clínico, dificilmente a gente precisa de biópsia para diferenciar, mas caso seja necessário, o dermatologista pode usar, sim, dessa ferramenta, né, diagnóstica. A gente pode fazer uma biópsia e aí ajuda bastante. Aí os comemorativos anatomopatológicos lá no microscópio, aí são realmente bem diferentes e vão nos ajudar a diferenciar caso chegue nesse nível a dúvida, né? Assim, se a vermelhidão está mais extensa, se o quadro está mais arrastado, enfim, uma série de coisas. Assim, posso estar falando besteira, mas é uma pergunta mesmo de leiga. O lúpus, pode dar no corpo todo ou ele é só na face, igual a rosácea? Então, as duas coisas são possíveis. Existe o lúpus sistêmico, que dá em órgãos internos, como células do sangue, enfim, né, as articulações, os rins que a gente citou. E existe o lúpus discoide, que dá principalmente lesões na face, couro cabeludo e orelhas. São lesões cicatriciais que, ao exame clínico e mesmo dermatoscópico, a gente diagnostica com certa facilidade, mas quando já está nesse nível é mais difícil de confundir com a rosácea, né? Quando já está nessa parte mais cicatricial. Mas assim, o diagnóstico geralmente é clínico mesmo.
É preciso, gente. Sim. Gente, é preciso ir ao dermatologista. É muito necessário. É Para verdade. ter o diagnóstico certo e assim conseguir controlar e cuidar tanto o lúpus quanto rosácea, doutora, tem controle. Tem controle e o tratamento é bem diferente, na verdade, né? Assim, no lúpus, por exemplo, de couro cabeludo, orelha com aquelas lesões, a gente faz infiltração de corticoide, ou a gente usa corticoide de alta potência, o que a gente não costuma usar na rosácea. Então, tem outros comemorativos que a gente precisa descobrir em 15% dos pacientes com lúpus exclusivamente, que parecia exclusivamente cutâneo, 15% desses pacientes podem evoluir para lúpus sistêmico. Então, é importante que, no caso do lúpus, a gente continue a seguir esse paciente e que a gente peça os exames de sangue necessários para esse caso. A rosácea não tem um marcador no sangue, pelo menos ainda, né? Cada vez mais se estuda as vias, os mecanismos fisiopatológicos que a gente chama, que é como acontece a doença, né? Para que a gente descubra algum marcador. A rosácea realmente não tem nenhum marcador, nenhum exame de sangue para ser feito. A biópsia pode ajudar, né? Então, a gente lança a mão dessa ferramenta quanto muito necessário. E quem tem rosácea? Porque a gente sabe assim, que quem tem dermatite pode ter rosácea, né? Enfim, Verdade. E quem tem lúpus pode ter rosácea, quem tem rosácea pode ter lúpus ou não? Pode ter, né? Porque a vida do dermatologista não é fácil, Tudo e muito pode menos do acontecer, paciente, né? Aham. O paciente, então, nem se fale. Então, realmente pode acontecer, as doenças elas podem ser concomitantes, né? Realmente. Então, é por isso que é importante que a gente faça um bom acompanhamento, né? Assim, as pessoas têm muita orientação hoje, é legal porque muitas chegam no consultório já tendo passado, às vezes até em outros colegas, então chegam com muitas dúvidas bem elaboradas, e para a gente isso é bom, porque a gente pode orientar, assim, realmente, e falar, olha, isso você pode fazer porque vai piorar, não pode fazer porque vai piorar o lúpus, mas algumas coisas são parecidas, né? Mas existe, assim, uma orientação mais precisa. No caso, assim, de lúpus e rosácea, uma coisa bastante semelhante é que nenhum dos dois pode com ultravioleta. Né? Assim, realmente, o sol, ele desencadeia a atividade da doença. É um gatilho no caso da rosácea, e no caso do lúpus é um pouco mais grave. Eu já tive pacientes, por exemplo, de acompanhar nas épocas de clínica, que eram de lúpus exclusivamente renal, que tomavam sol e o lúpus renal piorava. Então, assim, a recomendação de fotoproteção rigorosa para todo paciente de lúpus é muito importante, porque ele pode desencadear não lúpus na pele somente, mas também nos órgãos internos. Então, isso aí é uma coisa que vai casar bem. E a dermatite? Dermatite é um capítulo, assim, imenso, né? Assim, dá para ter um podcast só para Então dermatite. vamos fazer um episódio só de dermatite? Vamos fazer. Vai ser muito Então bom. vamos resumir nesse. As dermatites, assim, tem muitos tipos de dermatite. Quando fala dermatite, eczema, às vezes eu estou examinando o paciente e falo assim, olha, pode ser uma dermatite ou um eczema. Que é isso, né? Assim, a gente até usa um pouco como sinônimos. Significa inflamação da pele. E aí, essa inflamação da pele pode ter várias causas, né? Por exemplo, eu vou colocar as dermatites mais procuradas, assim, né, por nós. A dermatite seborreica, a dermatite de contato e a dermatite atópica. São realmente dermatites que a gente vê muito no consultório. Dermatite seborreica, vamos começar por ela. Ela muitas vezes é concomitante com a rosácea. Tem um trabalho super interessante que foi publicado em 2020, que eles procuraram até aquele Demodex, que é aquele ácarozinho, que pode ser concomitante na rosácea, até por isso que tem alguma linha de tratamento nesse sentido também. E eles encontraram esse ácaro principalmente na rosácea, mas as outras doenças em que apareceram foram a dermatite seborreica e a acne. Né? A dermatite seborreica, eu gosto de explicar da seguinte forma. É um excesso de pelezinha e oleosidade nas áreas mais quentes do corpo, nas áreas seborreicas do corpo, como o dermatologista chama. Então, onde pode acometer? Couro cabeludo, atrás dentro da orelha, na face, é muito comum aqui na glabela, que é esse centro aqui, sobrancelha, supercílios, né, o nome novo, narina, sulco nasogeniano, nos homens, região da barba,
meio do peito. Ontem mesmo atendi uma paciente que tinha dermatite seborreica só aqui, embaixo da axila e virilha. Não, a gente não precisa ter todas as localizações, não ler todos os capítulos da dermatite seborreica Não precisa. para termos o diagnóstico, né? Mas realmente pode acometer tudo isso. Ela tem algumas coisas interessantes. Ela tem uma certa sazonalidade, ela piora no outono e inverno, e ela também piora com excesso de carboidrato na dieta. Nenhuma novidade, né? O açúcar ele é altamente inflamatório no organismo, então eu brinco que ele coloca lenha na fogueira, assim, né? No caso da dermatite seborreica. Tem tratamento, uso de shampoos, loções, geralmente é bastante tranquilo o tratamento, e a confusão com a rosácea é certa, né? Assim, porque É a próxima pergunta. falei justamente de onde a coisa vai. É muito comum a concomitância entre as duas, mas o bom controle de uma ajuda no bom controle da outra. Aqui a gente tem mais paz e amor, né? Porque o que vai ser bom para dermatite seborreica vai ser bom para rosácea. E a principal frente de tratamento aqui seria realmente cuidar da barreira cutânea. Né? Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Então, a hidratação adequada, né? Uma casa com a telha mais ou menos, vai entrar chuva onde não deve, né? Sim. Mesma coisa na nossa pele. A nossa barreira cutânea, ela tem que ser bem fechadinha para nos proteger do que vem de fora para dentro, né? Então, realmente, isso é bastante importante no caso de dermatite seborreica e rosácea. Mas é possível o controle também. Aqui, laser de baixa intensidade ajuda muito. Eu lembro de um paciente, por exemplo, que ele trabalhava na moto, ele não abria mão, por causa do trânsito de São Paulo, de não ir trabalhar de moto e tal. E ele tinha uma rosácea, uma dermatite seborreica difícil de controlar. Aí a gente conseguiu controlar, eu fiz uma série de lasers nele, de sessões de laser. Aí tudo bem. Aí um belo dia ele volta. Doutora, foi bom aquele tratamento, mas agora voltou tudo. Aí eu falei, mas sabe quanto tempo que você veio, que você está sem crise? Ele falou, quanto? 1 ano. Ele, não acredito. Já faz 1 ano que eu vim. Então, quer dizer assim, o bom tratamento... tem que ter manutenção. Tem que ter manutenção, mas aquele bom tratamento inicial ajuda muito na redução do número de crises e na intensidade delas. As crises a gente sabe que virão, mas a gente quer que elas venham mais levinhas e que venham em menor número também. E são gatilhos que ativam... a gente está falando de dermatite, porque a gente sabe que na rosácea são gatilhos que ativam a crise. Também na dermatite é a mesma coisa? Não da mesma forma. A gente tem essa questão da sazonalidade da alimentação, como algum fator aí que pode... assim, a gente não chama de gatilhos, mas de estar um pouco associado à doença, mas na verdade, assim, a rosácea que tem os gatilhos mais famosos, assim, mais um, 2, assim, né? Aquela associação um pouquinho mais clara, nem tão clara assim na dermatite seborreica. Tem as outras dermatites também, que a gente pode comentar aqui, que são de procura do dermatologista. Então, por exemplo, a dermatite atópica. A dermatite atópica dificilmente vai ser confundida com a rosácea, porque a dermatite atópica, ela pode acometer a face, mas no caso da face, ela acomete mais o bebê, que é principalmente nas áreas convexas da face, principalmente na bochechinha. A dermatite atópica é uma doença que tem alguma determinação genética também, que tem bastante a ver com a barreira cutânea. Então, eu citei que a barreira cutânea tem que ser bem fechadinha para nos proteger do que vem de fora para dentro. Sim. E também para proteger nossos elementos de não saírem, né? Então, o que acontece na dermatite atópica? Algumas das proteínas que linkam célula a célula, filagrina é a mais famosa delas, mas tem outras cada vez que a gente vai estudar, tem uma nova aí que descreveram. Então, essa proteína é incompleta. Então, a célula não linka tão certinho. Então, a nossa pele é uma peneira mais aberta. E daí? E daí que a perda de água transepidérmica é muito aumentada, o que faz com que aquela pele seja cronicamente ressecada. E cronicamente ressecada, comece a acontecer os eczemas ou as dermatites. Por quê? Porque no telhado, a telha destelha e ninguém vai lá consertar. A telha não se conserta sozinha. É diferente aqui. O criador criou um mecanismo imune, muito perfeito. Então, se a gente começa a ver clareiras abrindo,
As células inflamatórias falam, opa, preciso tampar esse buraco, opa, gera o quê? Uma inflamação. Então, começou a ficar aquele ressecadão, depois vai ficar vermelho no local. Isso faz o quê? Coçar. Quanto mais coça, mais escaminha a forma. Quanto mais escaminha a forma, mais coça. É um ciclo vicioso, eu brinco viciado e alcoólatra, que a gente tem que conseguir quebrar realmente com o tratamento. E não pode coçar, né? O ideal Mas é não coçar, mas não dá, né? É difícil, a gente tem que ter mecanismos de controle, assim, de coceiros antialérgicos são o que a gente usa ainda na dermatologia, mas cada vez mais a gente percebe que eles são insuficientes, agora tem novos medicamentos imunobiológicos aí que talvez ajudem mais, né? O bom é que tá evoluindo, né? Muito, tem muito estudo, tem muita pesquisa, realmente isso é muito, muito bom, realmente. E também a dermatite de contato, né? Aí a dermatite de contato, a gente pega as nossas rosadinhas, muitas vezes no consultório, porque, por exemplo, né, a principal causa de dermatite de contato na face é o uso de esmalte, né? É. Então, assim, tem uma pesquisa que eu li, não sei se foi uma revista de circulação normal, assim, que parece que 80% das mulheres no Brasil fazem as unhas. Eu falei, gente, será que isso é verdade? Não quer dizer, a gente realmente no consultório pega muito dermatite de contato de esmalte na face, né? Às vezes até a pessoa vem com eczema ou dermatite na face e fala, mas você fala que é do esmalte, a pessoa te olha assim. Ixi. Não, eu ia... É doida. É doida. É esmalte, ataca a face? Mas a minha mão tá perfeita, como tá assim? tão bonitinho. Tá tão bonitinho. Porque a mão tem a pele diferente, né? Uhum. E o principal local de acometimento de dermatite de contato por esmalte na face são as pálpebras. Mas por quê? Porque encosta, é isso? Porque encosta. Porque contato encosta. Contato. Realmente, ao coçar o olho, ao mexer no cabelo, igual de vez em quando eu tô fazendo aqui, pronto, ó, fiz assim, foi esmalte aqui. Essas pequenas partículas entram em contato com a pele mais fina do corpo, que é a pálpebra, e aí a pele, opa, peraí, isso daqui não pertence aqui, olha a geração, o gerar da resposta inflamatória. E começou a resposta inflamatória, aí a gente vai precisar depois de medicamento, realmente, muitas vezes, para acalmar esse incêndio, né, para apagar esse incêndio. Mas tem controle. Tem controle. A dermatite de contato, mais importante é descobrir a causa, né? Então, assim, por exemplo, retirar o esmalte por um tempo. E a boa notícia é que a gente não é igual a vida inteira, sabe? Tem muitos estudos sobre dermatite. Eu mesmo fiz um estudo em cabelos para ver se uma doença tinha a ver com a questão de cosméticos ou não. Uma determinada fase da vida, a pessoa dá reação a várias coisas, 20 anos depois dá diferente. Então, assim, quer dizer, a pessoa pode ter uma reação com esmalte, mas se ela ficar por um tempo sem o esmalte, controlando a doença, depois ela pode voltar a usar. Eu sempre oriento a usar o hipoalergênico, tudo isso, né? A gente... É porque hoje existe isso, então é ideal, né? Usar. E olha, eu já tive muito dermatite de contato por esmalte. Precisei ficar 1 ano sem usar. A maioria das minhas pacientes não precisa ficar tanto tempo assim. E na minha época, tinha hipoalergênico só branco. Hoje em dia, gente, tem hipoalergênico de todas as cores, né? Ficou muito mais fácil. Ficou. Então, assim, é parar por um tempo, tratar, dar aquele detox né, de química. E aí, é interessante que depois, assim, a luz no fim do túnel. Não necessariamente isso vai ser para sempre, porque realmente a gente muda, né, ao longo da vida. Tá, uma pergunta para deixar, assim, bem claro. Então, a dermatite tem cura ou não tem cura? A dermatite tem controle, na maioria dos casos. A dermatite atópica é de determinação genética, a seborreica também. A dermatite de contato, poderíamos curar, sim, mas muitas vezes a gente tem reação a químicas, a moléculas que têm várias coisas ao mesmo tempo. Tem molécula que tem no amaciante, no tecido, na borracha. Então, assim, é difícil da pessoa ficar sem nenhum tipo de contato com aquilo que lhe dá. Mas de todas, a mais tranquilinha seria a dermatite de contato. A seborreica, a atópica exigem um acompanhamento dermatológico para sempre, assim.
Pra sempre, né? Mas a gente consegue muitas remissões, a gente consegue controles grandes. Acho que a pessoa vai entendendo o que piora. A dermatite atópica, por exemplo, começa a aparecer muito nessa época do ano também, porque resseca mais a pele por causa do banho quente, tempo frio. O sol é amigo da dermatite atópica. Olha que diferença. É, uma diferença. Diferença. O sol para dermatite atópica, o sol é um imunomodulador. Então, ele desinflama. Então, um dos tratamentos muito legais para dermatite atópica é fototerapia, né? Então, realmente, aqui, completamente diferente da rosácea. Aqui, o sol ajuda bastante no controle da doença. E aí, no inverno, a pessoa fica encapuzada até aqui, não toma sol, toma banho quente, é um prato cheio para a piora da dermatite. Pra ela aparecer, né? É um prato cheio. Doutora, agora a gente vai pro nosso quadro, o cravo e a rosa. Ai, legal. Tá? Tá O cravo e a rosa é o seguinte, eu vou botar 3 imagens Certo. e você vai me dizer se é cravo ou se é rosa. Legal. Tá? O cravo é aquilo que você não acha legal, é que não indica, e a rosa é o contrário, tá? Certo. Então vamos lá. Primeira imagem. Vinagre de Vinagre. maçã. Vinagre de maçã. Cravo. Vinagre de maçã é cravo, né? Na minha opinião. Porque, vamos lá, o que é o vinagre? Ácido acético. Ácido, né? A gente mal consegue usar a vitamina C, que é o ácido ascórbico, que é antioxidante, quanto fará o ácido acético. Então, na verdade, é pôr lenha na fogueira, como eu brinco. Né? Pode irritar a rosácea. É inventar moda, né? É inventar moda. É inventar, eu quero entrar na crise. Tá, exatamente. então é um cravíssimo. Cravíssimo. Criamos aqui um outro cravíssimo. Próxima. Banho quente. Esse daqui, vou ser repetitiva aqui. Esse é cravo também. Cravo, né? Tanto para dermatite, quanto para rosácea, lúpus, enfim. Olha, tô para achar alguma coisa aqui que o banho quente vai fazer Vai bem. fazer, né? O quentinho, talvez para um relaxamento muscular, mas a pele realmente não foi feita para altas temperaturas. Para banho né? quente. Não, Nem na rosácea. morninha, nem morninha. Morna, tudo bem. Tudo bem. Né? Assim, mas vários pacientes relatam, né, que quando eles saem do banho, eles pioram realmente a rosácea. Acho que você já falou isso uma vez também no stories seu que eu vi. Eu sinto isso bastante em mim. E principalmente quando a gente usa no banho alguns sabonetes que têm ácido ou que não são adequados. Eu, por exemplo, se uso sabonete com ácido salicílico, eu saio do banho... É difícil até de diagnosticar o que é. É aquela rosácea, assim, de bater palma em pé, sabe? Assim, então, realmente, aí a gente entra com alguns produtos, assim, Sindet, sem agente de detergente, realmente, no sabão, que pode ajudar bastante. E também aquela famosa água termal, né? Depois do banho. Conta. É bom usar uma dica. Isso é muito bom. Então, você pode secar com delicadeza, né? A sua pele assim apalpando e água termal. Isso realmente é uma coisa que ajuda bastante. É uma hidratação efêmera, né? Uma hidratação rápida, mas a água termal, ela não só hidrata, como ela acalma. Então, para quem tem o banho quente como um gatilho, né? Realmente é interessante. Eu tenho. 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 É interessante não deixar o banheiro muito quente também, né? Então, o que eu faço? Eu deixo uma brechinha assim da porta aberta no período que eu tô tomando banho, então não fica aquele vapor 100%, mas eu saio vermelha mesmo assim. Passa rápido. Mas eu saio, não tem jeito. E agora que você deu a dica da água termal, é uma boa. farei. Água termal é uma boa, ajuda realmente. Aí deixa secar espontaneamente, vai se trocando e tal. Isso. Boa dica. Pode ajudar. Próxima. Hidratante corporal. Olha, hidratante corporal, assim, rosa no corpo, mas cravo na face. Cravo e rosa. Cravo e rosa. O cravo brigou com a rosa. Então, assim, o hidratante corporal, ele é feito para o corpo, né? As células da face, elas são um pouco diferentes do corpo. Olha que interessante. Quando a gente faz, por exemplo, um laser, a gente pode fazer muito mais forte na face do que no pescoço ou no corpo. Por quê? Porque a capacidade de cicatrização da face é muito melhor do que a do corpo.
né, o folículo pilosebáceo, a glândula pilosebácea, tudo isso ajuda que na face seja melhor. É muito comum fazer cirurgia dermatológica na face e nas costas, a pessoa fala, ai, aqui ficou tão bom. Não, né, tem que assim, é muito comum. Então, assim, é realmente melhor que a gente use hidratantes faciais. Uma que vai ser mais leve, né? Vai ser mais fácil de espalhar, a cosmética vai ser mais adequada, e outra que realmente hidratação demais também não pode não ajudar, né? Ficar mais oleoso, assim, a pele aí vai dar uma aparência até não tão legal e não vai ajudar no tratamento também. Tudo tem seu limite, né? Tudo tem seu limite. Seu limite e seu espaço. Então, assim, É. rosto hidratante facial, corpo hidratante corporal. É isso? Melhor assim. Melhor, é melhor, né? Cada um no seu quadrado. E sabonete também, né? Assim, pegando o gancho, sabonete facial, assim, tem ótimos produtos hoje. Então, realmente, que a gente nem chama mais de sabonete, gel de limpeza, né? Porque mousse de limpeza. espuma de limpeza. Porque realmente é bem interessante, assim, que a gente use produtos específicos. Principalmente nós rosadinhos e rosadinhas, né? Porque realmente a gente precisa de um cuidado com a pele. Eu falo sempre para o paciente assim, você tem que respeitar a sua pele. Sim. Porque os gatilhos, eles não são iguais para todo mundo. Tem gente que toma vinho e não tem gatilho. E tem gente que não pode tomar vinho. Então, se você está num ambiente, numa festa, vai dar uma entrevista, não toma vinho antes, porque vai ficar, né, com aquela questão. Então, os gatilhos podem ser diferentes. A gente tem que dizer os gatilhos para as pessoas para que elas possam se organizar. Falar, peraí, hoje minha pele está pior, o que que eu fiz? Né, assim, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu saí do banho quente no vento frio, que é um outro gatilho. Hoje eu coloquei pimenta na comida, não aguentei, eu adoro pimenta, mas parece que, né? Coloquei pimenta e realmente não... Então, a gente precisa se conhecendo e respeitar o corpo. Acho que isso é muito importante. E aí fica tudo muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Doutora, a gente falou de rosácea, a gente falou de lúpus, dermatites, vamos falar um pouquinho da psoríase. Vamos lá. O que é, sintomas... A psoríase é uma doença que é um pouco mais difícil de ser confundida com a rosácea, porque a psoríase ela não é tanto de acometimento facial, né? A psoríase ela prefere outras localizações. Mas a psoríase ela também é uma doença inflamatória crônica. Olha aí, o começo da definição é igual, né? Em que acontece uma alteração de capacidade de cicatrização e proliferação da pele, por exemplo. Na psoríase, a gente tem o que a gente chama de fenômeno de Kebner. O que é esse negócio? É assim, se a gente machuca num lugar, a gente precisa cicatrizar. Então, a pele vai lá, células inflamatórias, tampar o buraquinho, digamos, né? Na psoríase, essa reparação da pele, essa proliferação, ela é alterada. Então, faz de forma desorganizada. É por isso que na psoríase mais comum, que é a psoríase em placa, os principais locais de acometimento são cotovelos e joelhos, porque é onde a pessoa apoia, né? E aí tá sempre precisando ali de uma reparação tecidual. O nosso organismo é tão complexo que a gente nem percebe o quanto precisa, mas quando a pessoa tenha essa alteração, realmente é uma questão que chama bastante atenção. E ela é autoimune? A psoríase ela é considerada uma doença inflamatória, não da gaveta autoimune, da gaveta inflamatória. Vamos separar em 3 gavetas principais as doenças, assim, inflamatória, autoimune e neoplásica. A psoríase está na gaveta da doença inflamatória. Tem, assim, bastante relacionada a várias vias da imunidade, mas não é uma destruição necessariamente, são vias da imunidade que são desencadeadas como efeito dominó, uma reação química gerando outra para que aconteçam as lesões de pele. É possível o controle também, é o dermatologista que é o médico responsável, né, por esse controle. Na maioria das vezes o diagnóstico é clínico, realmente. Às vezes, se existe dúvida, que tem outras formas de psoríase um pouco mais raras, aí a gente lança a mão da biópsia. Até alguns pacientes, às vezes, até querem para ter realmente aquela certeza e tal. E é mais comum em adultos também, né? Dificilmente tem em crianças, mas também é possível. E pode-se ter psoríase com outra doença de pele, tipo lúpus, tipo rosácea? Pode ter? Sim, podemos ter, sim.
Na verdade, a pessoa com psoríase é uma pessoa normal, ela só tem aqueles genes da psoríase. Então, ela pode apresentar rosácea, pode apresentar qualquer outra doença, na verdade. Isso não a protege de ter outras doenças, né? Qual delas, assim, na sua opinião, eu sei que todas não são fáceis, mas qual que você olha assim, essa aqui é a mais fácil de tratar? Mais fácil? Eu acho que não tem doença mais fácil, sabia? Eu acho que é muito da relação médico-paciente que você constrói. Porque é interessante como algumas pessoas, assim, como é legal, assim, ser médico e tratar das pessoas, porque elas lidam de formas tão diferentes com o estresse, assim, com as doenças, sabe? E eu acho que o como a pessoa lida com a doença, às vezes é mais importante que a própria doença, né? Assim, e essa relação que a gente constrói médico-paciente no consultório, ela é muito importante, né? Ela é realmente individual e irreproduzível, assim, porque é uma relação, assim, muito importante para a gente ter o sucesso do tratamento. E eu vou aproveitar esse gancho Então, e todas dizer... essas que eu citei, eu gosto de tratar. Detesto a doença, eu tenho um ódio mortal contra as doenças, mas eu gosto de tratar. Então, rosácea é uma coisa que, embora seja muito desafio, né? Assim, a pessoa pode estar numa festa e tem o gatilho, às vezes, é chato. Mas, assim, eu gosto de tratar, eu gosto de ser parte da solução. A gente realmente tem casos muito legais de controle. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar, né, Van? Não, isso aí Consultório, isso é nunca ouviu top, falar. de, Por isso que é de tão curiosidade. importante o trabalho. Muita gente não sabe o que é a rosácea. A rosácea, então, a psoríase, o lúpus, isso até tem bastante informação, mas a rosácea... E é por isso que eu montei o Rosácea Grupo, porque não tinha. Perfeito. Eu buscava o que era num desespero e não né? E você estava falando da importância do médico com o paciente. Eu vou aproveitar esse gancho e dizer que se hoje eu estou aqui é por conta da dermatologista que me diagnosticou, que é a doutora Ana. Então, assim, aquele momento da atenção dela, do amor dela ali pelo que ela estava fazendo, né? Porque mostra que isso existia. Ela pegou, eu num desespero tão grande, ela levantou da mesa, me abraçou. E aquilo ali, pronto. Agora eu tô acolhida Acolher. e eu vou conseguir controlar. E controlei. Porque ela virou para mim e falou assim, eu preciso que você confie em mim. Então, essa relação que você falou, e que eu sei que você tem com os seus pacientes, e o amor que você tem pela medicina, porque a gente vê você falando aqui... Você tenta. Tá muito encantado ver você falando, o amor que você tem. Então, isso é importante. E a gente precisa muito de vocês, dermatologista, para a gente poder confiar e conseguir controlar. Sim, acho que você citou as duas palavras mais importantes, né? A primeira é acolhimento e a segunda é confiança, né? Assim, realmente isso é imprescindível num sucesso de tratamento de todas essas doenças que a gente citou. Sim. Né? Que são as mais comuns pelas quais se procura o dermatologista, porque dentre as mais comuns, a grande maioria tem controle. Sim. Né? Assim, não é lá um tumor que a gente tira e resolve. Tem também, né? Esse tipo, entre as 25 mais comuns de procura ao dermato. Mas as mais comuns é controle mesmo. Então, realmente, é o segmento clínico que faz diferença. E o melasma? Nossa, Melasma e rosácea. Vamos falar. Eu acho que também merece um episódio. Não é igual dermatite, merece um episódio de melasma. E melasma e rosácea, assim, tem algumas coisas que vão ser boas para as duas, mas algumas coisas que são cravo, né? Então vamos lá. Então, assim, o melasma, ele é um transtorno pigmentar, né? Assim, ele é, na verdade, eu gosto de falar da seguinte forma. O melasma, ele é um jeito que a sua pele metaboliza o estímulo nocivo, seja ele luminoso ou não. Olha só. Não é só o ultravioleta que desencadeia o melasma. A gente tem uma predisposição genética para desenvolver o melasma. Na verdade, o que acontece é que o ultravioleta vem na nossa pele e a gente tem uma das células da pele que chama melanócito
E quando a gente toma muito sol, por exemplo, quando a gente fica bronzeado, no caso eu não fico, mas quando fica bronzeado é porque o melanócito produz a melanina para proteger o DNA da célula que está ali, né? Para que ele não sofra mutação com esse ultravioleta. Quando esse mecanismo, de alguma forma, não fica perfeito, pode produzir pigmento em algumas regiões mais do que outras. O melasma é uma doença 10 vezes mais comum em mulheres do que em homens, o que indica para a gente uma certa associação com os hormônios femininos, por ser tão mais comum assim em mulheres. Às vezes, o melasma pode aparecer na gravidez, às vezes ele pode aparecer no uso de anticoncepcional. Mas eu brinco que, infelizmente, basta ser mulher na idade fértil para ter risco de desenvolvimento do melasma. Por volta ali de segunda, terceira década de vida que ele costuma aparecer, nunca aparece depois da menopausa ou antes da primeira menstruação, que é a menarca. Ele é do menacme, do período fértil realmente da mulher. E no caso do melasma, como tem alguns estímulos nocivos que podem piorar, nisso talvez até seja um pouquinho parecido com a rosácea, né? Porque às vezes a pessoa está cozinhando ali aquele vapor do fogão. Isso. Pode piorar, vai pegar uma coisa no forno, aquele bafo do forno, realmente. Por quê? Porque o melanócito crau de pigmento, é uma galinha que está protegendo os pintinhos dela. Então, ela precisa produzir pigmento para que as células fiquem protegidas. Então, o que a gente tem que fazer no melasma? Eu brinco que tem que fazer o urso dormir. A gente tem que acalmar essa pele. Uso de hidratante, ó a barreira cutânea aparecendo de novo. De novo. Então, uso de hidratantes, acalmar. Eu quero clarear esse melasma. Aí a pessoa vai, compra o ácido mais forte. Qual que é o ácido mais forte que tem? A pessoa vai, compra o ácido mais forte. E aí, o que acontece? Só irrita e só escurece mais. Por quê? Porque é assim que a pele sabe se defender. Ela vai se defender produzindo pigmento. Então, a gente precisa, não é enganar a pele, mas cuidar dela, né? Assim, realmente, tem momento que a gente pode fazer algum tipo de agressão, mas a agressão vai ser muito controlada, né? Com tratamento a laser, por exemplo, existe indicação, mas a gente tem que fazer isso num momento adequado, da forma adequada, preparar essa pele, deixar o pós também todo direitinho para o paciente. E a combinação do melasma com a rosácea, o que é difícil é isso, né? Porque a luz intensa pulsada, que é um laser muito bom no tratamento da rosácea, que a gente consegue um bom controle, em muitos casos, no melasma tem que saber fazer. Tem que realmente ser expert em laser para você fazer uma luz intensa pulsada no melasma e não causar piora, né? Tem até alguns estudiosos que defendem não fazer nunca, né? Tem outros que falam, não, dá para fazer desde que se respeitem algumas regras bem, assim, bem fixas, assim, bem rigorosas, né? Então, assim, acho que isso é uma certa dificuldade, mas... E, assim, tratar a pele do melasma como uma pele sensível é muito a minha escola, é muito o meu jeito. Então, nisso ajuda o outro, né? Não que os ativos para a rosácea vão ser bons para o melasma, são outros, mas a gente controla um e consegue usar agentes clareadores, consegue fazer laser, sabendo fazer, mas tudo assim, sem a expectativa de desaparecer, que eu acredito que um dia a gente vai conseguir ainda, mas dá para controlar também. E tem gatilhos? Assim, tipo rosácea, tipo, vou comer um negócio e Não tão, ativa? não, a gente não Não chama pontual. de gatilhos no caso do melasma. O principal realmente é a exposição ao sol, né? Então, tem uma certa sazonalidade, do mesmo jeito que a dermatite atópica aparece mais no inverno no consultório, o melasma aparece muito em fevereiro, março, que as pessoas se expuseram ao sol. Ai, mas eu cobri tão bem o meu rosto, eu usei chapéu de mexicano. É, isso. Tomou sol no dedão do pé, a informação é sistêmica, né? Assim, então, tomou sol do joelho para baixo, a gente produz pigmento e pode piorar o melasma. Então, assim, eu acho que realmente não dá para proibir uma pessoa que mora num país chamado Brasil, que tem um dos maiores litorais mais lindos do mundo, não ir nunca para a praia com as crianças, não ir nunca para a praia com a família. Eu acho que a gente aqui entra num equilíbrio, né? Que eu acho que o equilíbrio é importante. Acho que não é nunca tomar sol, nunca ir para a praia, mas ir consciente, olha, vá para a praia com esse arsenal de tratamento, esse skincare,
Isso vai evitar que piore muito, vai piorar, fica volta aqui em março, a gente dá um jeito, né? Então, eu acho que, assim, saber às vezes, igual na rosácea, né? Às vezes a gente Saber come lidar, um né? alimento Aham. e sabe que vai piorar, mas a gente, às vezes, precisa, assim, também abrir algumas exceções, as regras, para que a gente possa viver com equilíbrio, né? Assim, Aham. realmente. E as luzes artificiais? Piora o melasma? É Sim. necessário usar protetor solar dentro de casa? Sim, é necessário. Se o seu objetivo é apenas evitar câncer de pele na sua vida, você passa protetor solar só quando você sair de casa. Mas se minimamente você se preocupa um pouquinho com fotoenvelhecimento da pele, aí é interessante você usar até dentro de casa, diante dos aparelhos, né, celular, computador e das luzes artificiais. Por quê? A gente sabe que essas luzes penetram epiderme até derme e estimulam a pigmentação, então também mancham a pele. Então, realmente, é um cuidado interessante que às vezes a gente introduz na vida da pessoa com melasma, que é o uso de protetor solar diário, já melhora bastante. Tem Assim. que ser com cor, doutora? É melhor que seja com cor. Além da fotoproteção química, a gente tem uma fotoproteção física superior, né? Então, realmente, eu brinco que é uma roupinha sobre a pele. O que a luz não está vendo, ela não está manchando. Então, às vezes, até no melasma, aquele protetor massa corrida, que dá uma escondida mesmo no melasma, e a gente tem vários produtos muito bons, de várias cores, para todas as tonalidades de pele, aí realmente isso ajuda bastante. E como é que é o diagnóstico do melasma? É clínico. Também. É clínico, é examinar, realmente a gente vai com o dermatoscópio para ver se esse melasma está mais epidérmico. A pele tem 3 camadas principais, né? Epiderme, derme e hipoderme. Então, a gente vai com o dermatoscópio para saber se está mais epidérmico, se está dérmico, se é misto, né? Tem muitas vezes pessoas que chegam no consultório, é muito comum a gente pegar pessoas que já passaram em outros lugares, que tem manchas brancas dentro do melasma, a gente chama isso de mancha em confete, isso acontece por uso de clareadores potentes por muito tempo, mais tempo do que a pele aguentou, aí o melasma cria essas pequenas manchinhas. Não tudo isso tem que ser avaliado, mas é clínico, ainda bem. Também não existe nenhum exame de sangue, nenhum marcador. O diagnóstico é clínico e o tratamento também, né? Também. Então, a questão é cuidar, Cuidar. né? E sempre ter uma manutenção com o dermatologista. Sim. Porque, assim, eu nunca tive melasma. Aí, daqui a pouco, do nada, posso apresentar algumas... Pode acontecer. É mais comum de acontecer segunda, terceira década de vida, mais difícil de ser depois disso, né? O aparecimento realmente, mas pode acontecer. Pode acontecer, né? É. Doutora, agora a gente vem com o quadro Pergunta dos Rosadinhos. Coloquei uma caixinha de perguntas nos stories no Instagram, Tá. selecionei 2 para você responder, tá? Vamos lá. Será que Primeira. é cabeluda? Ai, preparem. Eu tenho melasma e rosácea. Como tratar os dois juntos? Aí, Cláudia Cruz. Vamos lá. Cláudia, obrigada pela sua participação. Olha, Cláudia, a primeira coisa é o uso de fotoprotetor rigorosamente, né? E um fotoprotetor que não irrite a sua pele. A primeira linha, muitas vezes, de fotoprotetor são aqueles fotoprotetores físicos apenas, né? Que eles têm não tem tanta reação com a pele, é realmente como se fosse um escudo sobre a pele, de preferência com cor. E o segundo passo seria um bom hidratante. Acho que são as 2 coisas assim mais importantes e esqueci de outra, um bom gel de limpeza, por conta a gente tem que higienizar a pele. Fotoproteção, bom hidratante e gel de limpeza. Nossa, mas e ativos, e clareadores? Isso é secundário e isso precisa ser introduzido no momento certo. Porque às vezes, se a gente quer fazer tudo de uma vez, como diz no interior, a gente coloca a carroça na frente do boi. Né? A gente precisa ter até o momento certo de entrar com ácido, de fazer uma intervenção a laser. Isso é muito importante e muito caso a caso. Então, a gente precisa de seguimento. Então, a melhor coisa, Cláudia, é ir no dermatologista para realmente selecionar um bom fotoprotetor, hidratante e gel de limpeza. E a partir daí, eu já tive algumas pacientes que só com isso voltam assim, um mês depois, já melhores. Já melhores. Olha, a minha crise já foi um pouco mais fraca,
né? Meu melasma shake também já melhorou, porque, sabe, Van, dar esse primeiro passo no autocuidado é tão importante. A gente não pode esquecer que, assim, quando a gente estuda essa parte de neurofisiologia, neuroanatomia, a gente vê que o sistema límbico, que está lá dentro do cérebro, que rege nosso comportamento, tem a ver com tudo. Imunidade, sono, todas as nossas aferências, nossos sintomas. Então, assim, é muito importante esse primeiro passo de autocuidado, porque ele vai governar, geralmente, uma luz no fim do túnel, sabe? A gente vai chegar lá. Vai dar tudo certo. Sempre dá tudo certo. Próxima pergunta. Qual o melhor momento para procurar um dermatologista? Leandro Cruz. Leandro, hoje. Simples, assim, olha, simples a resposta. Hoje. Hoje, assim, na verdade, é interessante que uma vez por ano, pelo menos, a gente faça um bom exame da pele, né? Todas as pessoas que chegam na minha consulta, eu examino a pele toda, da primeira vez, e depois a periodicidade depende de cada paciente. Por quê? Porque a gente tem muitas dúvidas, né? A gente tem pintas, tem várias outras lesões que não são pintas no nosso organismo, que aparecem. A gente tem, por exemplo, a campanha do câncer de pele, que é excelente, que é no final do ano, que a gente orienta realmente ir uma vez por ano no dermatologista para a gente ter esse exame mais acurado. Às vezes tem um incômodo lá, minha pele está sempre descamando aqui, às vezes numa reunião é uma dermatite que a gente pode controlar, mas mesmo para quem não tem doença de pele nenhuma, olha só, precisa examinar as pintas uma vez por ano, né? A gente faz dessa forma uma prevenção muito boa do câncer de pele. Ou seja, é importante sempre, né? É. Check-up, inclui dermatologista, né? E tem trabalhos mostrando, eu li um trabalho interessante essa semana de diagnóstico de dermatologista e clínico geral em relação às coisinhas da pele. Como dermatologia é uma coisa muito específica, tem mais de 3 mil diagnósticos, tem muito diagnóstico, o ideal é ir no dermatologista mesmo, né? Porque não substitui o clínico geral, mas para as lesões de pele, o dermatologista vai ter uma acurácia maior, porque a grande maioria é de diagnóstico clínico, né? De exame clínico, realmente. Minha vida seria mais fácil se tivessem mais exames de sangue para fazer. Sim. Mas não é o caso. A gente tem que realmente examinar a pele como um todo. Tem que ir ali Tem que arregaçar a manga e trabalhar. Guerreira. Tem jeito. Doutora, acabou. Já. Muito obrigada pelo seu carinho. Imagina. Novamente, eu agradeço o seu apoio comigo, com o Rosácea Grupo, com todos os rosadinhos. Eu quero dizer que você pode contar sempre comigo. Eu estarei sempre aqui. Obrigada, Van. Nossa, a honra é minha e te agradeço de todo o meu coração por estar aqui. O que você precisar, pode contar com a gente. Esperamos sua visita lá. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Mas antes de encerrar, eu falei que acabou, mas antes de encerrar, eu quero saber o que te deixa rosadinha. Que me deixa rosadinha. Gente, olha, eu ficava muito rosa mesmo. Eu estudava piano quando eu era pequena, né? E aí, eu ficava muito rosa nas minhas apresentações de piano. O meu pai, às vezes, estava sentado lá atrás, ele via a menina da bochecha vermelha, era eu. Eu ficava famosa na família por conta disso. Então, assim, fazer essas apresentações, assim, em público, principalmente quando eu tocava piano na época, assim, que me apresentava, isso me deixava muito, muito rosadinha. Literalmente. Aí todo mundo ficava falando, você tá nervosa? Você tá... Não, aqui... que eu tô ansiosa, né, para apresentação. E realmente eu era a menina da bochecha vermelha em todas as apresentações pianísticas. Não tinha jeito, né? Não tinha jeito, né? Não tem jeito. Doutora, o seu Instagram eu vou colocar aqui para todos te seguirem. Gente, segue a doutora Priscila. Obrigada. Né? Você está atendendo. Conta aqui pra gente onde você está atendendo, para as pessoas te acharem. Ótimo. Meu Instagram é @doutora_DRA Priscila Ramos Lota, que é o meu nome. E eu atendo no Centro Paulista de Dermatologia, nos Jardins, no Jardim Paulista, em São Paulo. Vai ser um prazer receber cada rosadinho lá. E ela é ótima, hein, gente? Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada eu, de verdade. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou, vem aqui nos comentários e dê seu feedback. Aproveita, curte, se inscreve, ativa o sininho. Se você ainda não assistiu o episódio passado,
Corre lá, gente, porque está imperdível. Tenho certeza que vocês vão gostar. Precisando de mim? Bora, rosadinhos, etc. e talk. Voltei, gente. E eu sempre volto com alguma coisa, não é verdade? E coisa boa, hein? Em primeira mão, pra vocês, eu trouxe a linha Sense da Novioli. Uma linha inovadora para o controle de rosácea e de sensibilidade. A Novioli é focada em cuidar da saúde, qualidade e das patologias da pele. E acaba de lançar uma linha que vai crescer. Mas hoje já conta com 2 produtos. O Sérum Sensi Booster Calmante, que é para o rosto e para o couro cabeludo, com ação anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante, reparadora e que alivia a vermelhidão, a coceira, a ardência. E o shampoo sólido Sensi Calmante, que traz todos esses efeitos e benefícios do sérum, tratando mais profundamente o couro cabeludo. Os 2 combinados potencializam os resultados, hein? Querem testar? Sem desculpa, gente. Bora! Acesse o link na descrição ou o QR Code. Coloque os seus produtos no carrinho e aplique o cupom SENSE ao fechar a sua compra para garantir 10% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. A Novioli está realmente dedicada a que vocês conheçam, testem e se apaixonem pelos produtos, rosadinhos. Então aproveita essa oportunidade e depois me conta. Agora eu fui, hein? Bora, rosadinhos, etc. e talk?